presença de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quem encontrou pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Versículo de número 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O tema desta noite da quarta profética é: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? Quantos podem dizer amém? Meus amados e queridos irmãos, o texto a qual nós lemos nesta noite, ele nos faz menção do último apóstolo que pregava, da última voz de Deus entre os apóstolos, o apóstolo do amor, o apóstolo João. Quando todas as vozes calaram ali, devido aos mártires, aos 11 apóstolos, a Bíblia nos diz que João, ele está numa ilha chamada Patmos, ao sul da Turquia. Por volta do ano 96 da era cristã, o governador Domiciliano de Roma, segundo Flávio Joséfo, o historiador, ele tentou tirar a vida de João, lançando ele num tacho de óleo fervendo. E segundo o historiador, segundo os teólogos, diz que João saiu ileso, porque Deus ainda tinha algo com João. O governador querendo matar, querendo tirar a voz que pregava, a voz que clamava, a voz que falava a respeito da salvação de Cristo Jesus, ele vai pegar João e levar o cativo para esta ilha, no meio do oceano. E João ali está na ilha cativo, numa ilha por bestas feras, tomado por animais, serpentes. E eu fico conjecturando juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos, ali João já nos finais da sua vida, mas pregando a palavra de Deus. Talvez ali João, ele achava que fosse o seu fim. Talvez João ali também pensasse que fosse o final do seu ministério. Talvez ali João pensasse que tudo tinha se terminado. Mas o que João não sabia é que no dia do Senhor, que era um domingo, Deus, Jesus, iria revelar a sua glória de uma forma totalmente poderosa para o apóstolo João. Quando João começa a descrever o livro de Apocalipse, ele vai dizer que foi levado a esta ilha
por testemunha da palavra de Deus. E ali nesta ilha, João, ele vai escrever ao livro de Apocalipse, dizendo: bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra desta profecia, porque os dias estão próximos. Mas quando João, ele vai levado ao céu em um arrebatamento, a Bíblia vai descrever que Jesus, ele vai se apresentar a João, ali no meio dos castiçais de ouro, dos 7 castiçais de ouro, representando as igrejas. Então, nós percebemos que Jesus, ele anda no meio das igrejas, mas o que João, o apóstolo do amor, ele vai perceber, que ele vai ver um Jesus totalmente glorificado, não mais um Jesus com a sua voz embargada na cruz do Calvário, clamando a Deus dos céus. Ele não vai ver mais um Jesus com o cabelo sanguentado devido à coroa de cruz, a coroa que foi colocada sobre a sua cabeça. Ele não vai ver mais um Jesus com a lança sendo transpassada, sangrando ao teu lado, os pregos sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Mas o que João vai ver e vai testificar, ele vai ver Jesus totalmente glorificado, louvado é o nome santo do Senhor. Jesus com seus cabelos brancos, alvo como a lã, um centurião de ouro escrito Rei dos Reis, os seus pés como latão reluzente, retirado talvez na fornalha qual ele andou de Nabucodonosor. Louvado é o nome do Senhor. A sua voz, não uma voz mais embargada, mas uma voz de muitas poderosas águas, os seus olhos como tocha, como chama de fogo. E Jesus vai dizer: João, escreve para a minha igreja. Louvado é o nome santo do Senhor. João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Louvado é o nome do Senhor. João, você pode adorar a Deus. Jesus chama João e fala: João, escreve às igrejas que estão na Ásia, escreve as 7 cartas às igrejas direcionadas à igreja da Ásia. Mas nessa noite eu quero me atentar à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Louvado é o nome do Senhor. E quando Jesus, ele vai conversar com João, ele pede: João, escreve essa 6ª carta à igreja de Filadélfia. E diz ao anjo, Deus sempre vai comunicar o anjo da igreja. Eu, juntamente com a minha família, estivemos pastoreando por 6 anos uma igreja em Jabaquara. Sempre quando acontecia algo na igreja, sempre Deus antecipava e falava algo comigo através de sonho, através de um sinal. Deus sempre falará primeiramente com o anjo. E aqui Jesus, ele pede para João escrever à igreja de Filadélfia, dizendo: olha, diz a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Jesus, ele vai se apresentar diante da igreja de Filadélfia com alguns atributos. E o primeiro atributo que Jesus, ele vai se apresentar à igreja de Filadélfia, diz a ela que eu sou santo. Por que santo? A santidade convém todos os dias à igreja do Senhor. Se Jesus é santo, a igreja também precisa ser santa. Ela precisa ser separada. O primeiro atributo é que ele é santo, porque Jesus, quando ele se apresenta, quando Jesus ele revela ao profeta Isaías no capítulo 6, ele diz assim: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia todo o templo, e a fumaça mexia os umbrais, e o serafim com 6 asas voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, mas os serafins clamavam diante do trono de Deus, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então a igreja precisa ser santa.
santa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Louvado é o nome do Senhor. O segundo atributo que Jesus ele vai se apresentar à igreja de Filadélfia é que ele é verdadeiro. Se ele está dizendo que ele é verdadeiro, viriam outros Messias dizendo que era Messias, e são mentirosos, são fraudulentos, são pirateados. Mas Jesus, aquele do Calvário, Jesus o Filho de Deus, ele é verdadeiro. Por que, pastor, ele é verdadeiro? Ele vai dizer em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, e toda vara que está em mim eu corto para que dê mais fruto. Ele é verdadeiro. Ele vai dizer, quando Adão e Eva perdeu a salvação, quando Adão e Eva perdeu o Éden, Jesus ele vai dizer: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ele é a verdade por excelência. Mas o que é mais lindo é que Jesus ele tem uma chave nas mãos. E todas as vezes que nós lembramos de chave, nós lembramos da ressurreição. Porque na ressurreição, a Bíblia vai nos dizer que ele foi até o inferno. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele tem uma chave que abre, que dá vida e que lança para o inferno. Só que aqui para a igreja de Filadélfia, Jesus ele vai revelar que ele tem a chave de Davi. E quando ele está dizendo que ele tem a chave de Davi, ele vai dizer: o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho também ninguém abre. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Uma certa feita Jesus falou para Pedro dizendo: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque quem inaugurou a igreja, quem abriu a porta da igreja foi Ele. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que visita, é Ele que abre porta, é Ele que te levanta, é Ele que te sara, é Ele que te restaura, é Ele que te renova, é Ele que te aviva, é Ele que te batiza com o Espírito Santo. Porque o que Ele abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre. Quando Deus fechar algo na tua vida, não murmure. Se você está na presença de Deus, Deus fechou uma porta, agradeça, louve a Ele. A Bíblia vai dizer que na época de Noé, Deus revelou para Noé que viria um grande dilúvio. Deus falou para Noé: Noé, construa uma embarcação grande. Depois de muito tempo trabalhado, Noé constrói essa arca pregando, mas ninguém queria entrar dentro da arca. Começou a vir o dilúvio. Noé está dentro da arca juntamente com a sua família. Só que a Bíblia vai dizer que um anjo lacrou a porta da arca por fora. Talvez lá dentro, Noé, ouvindo o desespero do povo, querendo entrar, querendo se salvar, Noé poderia abrir aquela porta, mas o que Noé não sabia é que se ele abrisse a porta, toda a família iria perecer. Então Noé não entendia, porque Deus fechou aquela porta, era para preservar a vida de Noé e a vida da tua família. E tem crente que murmura, reclama quando Deus fecha algo. Ei, eu quero te dizer algo nesta noite: se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir outra. Se Deus fechou algo, Ele vai abrir outra, porque a Bíblia diz lá em Efésios: Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que eu penso, além daquilo que você
você pensa, além daquilo que você imagina. E Deus está me dizendo nessa noite para alguém: eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vós. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. É quarta profética, eu quero dar lugar para Deus. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Aquilo que foi fechado, aquilo que foi travado, eu estou fazendo novo. Ei, canará, chorebagai, querebagai, rabagassuri, andarabagai. Aí Jesus, Ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Ele conhece as tuas obras. O que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. A chave de Davi está nas mãos dele. Em Isaías capítulo 22, versículo 22 diz que Davi, quando ele reinava, ele tinha um tesoureiro por nome Eliaquim. Esse tesoureiro, além de cuidar dos tesouros de Davi, ele cuidava também da população. Só que o que chama a atenção é que esse homem por nome Eliaquim, que segurava a chave de Davi, ele tinha a chave dos tesouros que Davi armazenava para confeccionar tudo aquilo que era agradável a Deus. Se Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, nessa noite Deus está dizendo para a igreja Família de Cristo, em São Bernardo do Campo, dia 9 de agosto de 2023, eu tenho a chave dos tesouros. Eu tenho a chave dos mistérios, eu tenho a chave que salva, eu tenho a chave que liberta, eu tenho a chave que prospera, eu tenho a chave que cura, eu tenho a chave que levanta, eu tenho a chave que vai te renovar nessa noite. Eu tenho a chave de Davi, eu conheço as tuas obras. Aleluia, oh glória a Deus. Segura aí, igreja. Eu conheço as tuas obras. A Bíblia diz em Isaías capítulo 38, o profeta Isaías recebe uma mensagem de Deus, e dura coisa para o profeta é levar a mensagem de correção, mensagem para um rei se consertar. E quando o profeta entra no palácio do rei Ezequias, ele diz: rei, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás dessa enfermidade. Isaías o profeta, ele dá meia volta e retorna, vai embora. O que restava para o rei era colocar a casa em ordem e esperar a morte. Mas ele vai fazer algo totalmente contrário. Ele vai provocar o céu. Você sabe como provoca o céu? Você sabe como, quando você começa a orar, a clamar, você começa a movimentar as engrenagens espirituais, ligando o que está na terra ao céu. E é isso que o rei Ezequias vai fazer. Ele corre para a parede e começa a orar, a chorar muitíssimo e dizer para Deus: lembra, Senhor, que eu fui reto nos teus caminhos, que eu tirei a idolatria do meio do povo de Israel, que eu mandei tirar aquela serpente Neustã, a qual o povo estava idolatrando. E diz a Bíblia que o rei começa a contar, começa a orar diante do muro, falando com Deus. E diz a Bíblia que lá no céu tem um memorial. Lá em Zacarias diz que Deus tem um memorial, e talvez lá no céu Deus comece a olhar o memorial e começa a dizer: ele fez isso, ele fez aquilo, ele também fez isso também. Eu estou vendo a obra, eu conheço as tuas obras. Ele tirou a serpente de Neustã, ele colocou o povo para adorar, ele tirou a idolatria, o povo está se quebrantando, está orando. E diz a Bíblia que naquela hora Deus falou: profeta Isaías, volta. Talvez naquele momento o profeta falou: Senhor, eu acabei de sair do palácio,
Agora tu me pede para retornar para dentro do palácio. Mas agora é diferente a mensagem, profeta. Volta, porque aquele clamor, aquela oração chegou no meu trono. Ei, eu estou dizendo, ele tem memorial, ele tem obra. Quem tem obra descansa no Senhor. Quem tem obra tem depósito no Senhor. Quem tem obra na presença de Deus tem depósito no Senhor. E diz ao rei que eu vou acrescentar mais 15 anos e vou tirar todos os inimigos da sua frente. Quem tem obra descansa nessa noite. Eu conheço as tuas obras. Agora nós vamos começar a mensagem. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu vou continuar, vou ficar com os outros, tá bom? Pode ser? Agora nós entramos no tema profético. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. O único povo da face da terra que tem porta aberta é a igreja do Senhor. Quem abriu a porta foi Ele. Quem abre caminho é Ele. Quem faz milagre é Ele. A promessa é maior do que o problema. A promessa é maior do que a dificuldade. Segura um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais, porque a promessa da palavra profética nessa noite é: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Oh, se eu tivesse aí, eu já tinha glorificado. A irmãzinha lá no fundo já entendeu. Ela já está levantando a mão e glorificando a Deus. Você está entendendo? É Deus dizendo nessa noite: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Eu coloquei uma porta aberta diante de vós. Eu que vou na frente, eu que vou abrindo, eu que vou endireitando. Louvado é o nome do Senhor. Quando o povo, olha que lindo, quando o povo sai, pastor, do Egito, a Bíblia vai dizer que eles estão em caminho a Canaã. Só que eles vão se deparar com 2 montes e um mar vermelho na frente. Precisava uma porta ser aberta ali. Mas o mais difícil para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o crente, é desacreditar quando tudo se fecha. Nós esquecemos que o céu está aberto. De um lado era o monte Piairote, do outro lado Migdol, e atrás as carruagens de ferro de Faraó, vindo furioso, e na frente o mar. Naquele momento, o pastor Moisés disse: Senhor, e agora o que faremos? Aí Deus fala: Moisés, olha o que tu tem nas mãos, Moisés. Moisés estava com a chave de madeira. Mas diz a Bíblia que Deus falou: Moisés, toca somente nas águas, que deixa o restante comigo. Quando Moisés ele toca nas águas, a Bíblia vai dizer que Deus envia um vento oriental. O vento oriental, ele vem de uma forma, de um lado que ninguém espera e nem nós esperamos. Porque quando Moisés ele toca no mar, a Bíblia vai dizer que Deus começou a abrir o caminho de trás para frente, e não de frente para trás. Deus, vou dizer de novo, Deus começou a abrir de trás para frente, e não da frente para trás. Não é o que o teu olho está vendo, mas o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, você não está vendo. O que Deus está fazendo, você não está vendo, mas Ele já começou a abrir o mar para você passar. Ei, talacho, ei, comanda labaquei.
Ele já abriu, Ele está abrindo. Eu não estou percebendo, você não está percebendo, mas já está abrindo, já está abrindo, já está abrindo. Eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, com uma palavra profética, Deus está abrindo o mar para você passar. Eita Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Não é do jeito que você quer, não. Não é. Ele faz da forma e do jeito que Ele quiser. Você ora, clama, parece que não está acontecendo nada, mas lá no céu Deus já enviou o anjo. Lá no céu Deus já preparou a provisão. Lá no céu Deus já está guardando, Deus já está preparando, Deus já está provendo a provisão para a tua vida. Talvez nessa noite você está igual Isaac e Abraão: Senhor, cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus vai prover. Eu quero te dizer nessa noite, diante de qualquer circunstância, de problema, de dificuldade, quem provê é Ele, quem faz é Ele, quem sustenta é Ele, quem guarda é Ele, quem abençoa é Ele, quem prospera é Ele. Eita Deus, imagine, pergunta para minha esposa, quando eu deito eu ronco. Você acredita que eu ronco? Aí ela põe o fone no ouvido. Só que eu louvo a Deus, porque quando eu estou roncando, Deus está abençoando também. O salmista vai dizer: Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Até dormindo, Naná, Deus está abençoando. Até dormindo, Deus está velando, Deus está guardando, Deus está sustentando. O teu projeto, o teu sonho, tudo que você planejou diante de Deus vai acontecer, vai realizar. Eu quero te dizer nessa noite: descansa a tua alma, acalma o teu coração, dorme, descansa nele, espera nele, confia nele. Ei, chamandé, candalá, chorebagai. Que coisa linda, aleluia. Eu falei, quem não veio perdeu. A atmosfera está boa aqui, está coisa linda. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Ele vai dizer: eu coloquei uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. A Bíblia diz que Jacó, ele queria a bênção da primogenitura, e seu irmão vem de uma caçada fracassada e vende, e troca por um prato de lentilha. E quando Isaac abençoa Jacó, Esaú descobre que quer brigar com seu irmão, e diz a Bíblia que a sua mamãe e o papai falam: vai papai de Arã, para a casa do teu tio Labão. E Jacó vai com o embornalzinho, com a mochilinha, tinha azeite ali, tinha um pouquinho de pão. O azeite ele não sabia para que servia ali naquele momento, mas ele levou. E Jacó está indo, e diz a Bíblia que antes de o entardecer, antes de começar o anoitecer, ele para num lugar chamado Luz. E é coisa difícil é fugir de alguém como Jacó estava fugindo, saindo da própria casa. Mas ele tinha uma promessa, ele recebeu a bênção da primogenitura. Ele estava indo, pensando que estava só, mas não estava só. Eita Deus, aleluia. Ai, tchomã. Quantas vezes, olha que Deus está falando, quantas vezes você pensa que está sozinho? Você não está sozinha. Você nessa luta, nessa peleja, nesse vendaval, não está sozinho. O homem das mãos furadas está contigo. E Jacó para, e ele pega um travesseiro. Se fosse nos dias de hoje, Rogerinho, ninguém queria dormir não. Imagine Rogerinho, Daniel, meu Deus, um travesseiro de pedra lá. Mas Jacó lhe faz um travesseiro de pedra naquele lugar, e coloca e deita ali. Eita. E quando Jacó deita,
ele entra num sono, aí Deus revela, Deus abre os céus para Jacó ali, que pensava que estava sozinho, e ali ele vê a escada, do topo da terra, no alto do céu, porque o topo da terra significa, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, tudo que desligares no céu, será desligado na terra. Mas Jacó, ele vai ver que os anjos desciam e subiam, desciam e subiam, Gênesis 28, 18, e ele ouve uma voz: Jacó, eis que eu estou contigo, eu sou o Deus do teu pai. E ele começa a receber a promessa ali, e ao terminar aquela visão, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele se lembra do azeite. A mamãe de Jacó colocou azeite no embornal, na mochilinha dele. Ele entendeu que aquele azeite era para levantar um altar. Ele levanta as pedras ali, um altar de adoração, porque onde Deus se manifesta tem que ter altar, tem que ter adoração. Louvado é o nome do Senhor. Tem que ter altar, louvado é o nome santo do Senhor, porque o altar representa adoração, representa quebrantamento, representa louvor, graça, rendição. Oh, glória ao nome do Senhor. E ele pega aquele azeite, pastor, e derrama sobre as pedras. Quando ele derrama sobre aquelas pedras, sobre aquele altar, ele vai dizer assim: e temeu Jacó e disse, olha que Jacó vai dizer: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aí ele vai terminar dizendo: e esta é a porta dos céus, esta é a porta do céu. Tem porta aberta nessa noite aqui, tem porta aberta nessa noite aqui. Passe por ela, entre por ela, adore por ela. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e estas são as portas do céu. Ele abre porta nessa noite. Aleluia. Porta representa livramento. A Bíblia vai dizer que o povo estava cativo em Babilônia, só que Deus tinha preparado Esther, e a Bíblia diz que Esther ficou alguns dias, se não me falha a memória, 30 dias, não é isso? Os pastores podem me ajudar, 30 dias se preparando, com mirra, com perfumes. Rogerinho confirmou, Rogerinho é bom de Bíblia. Porque ela se prepara 30 dias, para entrar na presença do rei. Ela não entra de qualquer jeito na presença do rei. E ali o rei estende o cetro para ela, ela se torna rainha. Só que tem uma conspiração contra o rei, e Mardoqueu fica sabendo. Biratã quer matar o rei, quer fazer algo com o rei, e Mardoqueu vai e fala com a sua sobrinha Esther. A sobrinha Esther comunica o rei, e eles são tirados de cena. Mas passou muito tempo, só que estava semeado, tinha depósito, tinha obra. Aí o rei perde o sono numa certa noite, e manda trazer o livro das crônicas. E lá no livro das crônicas, ele lê que Mardoqueu livrou o rei de morte. Aí o rei chama Amã e fala: Amã, o que eu tenho que fazer para honrar aquele que fez algo em prol do reino? Aí Amã logo pensa que é com ele. Olha, rei, pega o seu cavalo, aquele que você monta e passeia na cidade, cavalo talvez de puro sangue, cavalo bonito. Pega as suas vestes, seus anéis, os seus adornos, e veste ele também. E o rei fica pensando, não é que é bom essa ideia de Amã? Aí o rei fala: Amã, chama Mardoqueu e faz tudo isso a ele, porque é ele que eu tenho que honrar.
Ei, show, manda lá. Mas sabe por que Amã teve que fazer isso? Porque ele tinha conspiração contra o povo de Judeu. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhum mal será conspirado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, porque você e eu somos guardados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Só que Mardoqueu, olha o lugar onde Mardoqueu está. Apressa-te, toma a veste, o cavalo, e assim como te disseste, faz ao judeu Mardoqueu, que está sentado na porta. Ei, Joe, manda lá. Mardoqueu estava na porta. Mardoqueu estava na porta, porque porta dá acesso ao palácio, porta dá acesso ao rei. Não saia da porta nessa noite. Eita lá, Joe, mandei candará. O próprio apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 16, 9: porque uma porta grande e eficaz foi aberta, porque há muitos adversários contra mim. Acalma, a porta quem vai abrir é Deus, e você vai passar, e o adversário vai ficar para trás. Aqueles que te perseguem, aqueles que buscam teu mal, ei, Deus nessa noite está dizendo: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Eu vou dizer mais uma vez, levanta a tua mão lá no terceiro andar. Ei, quem abriu a porta é Ele, quem dá vitória é Ele, quem faz milagre é Ele, quem vai na frente é Ele. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, receba em nome de Jesus. Quem pode levantar a sua mão e adorar Ele? Mas a igreja de Filadélfia, ela vai nos chamar a atenção por algumas características. Primeiro, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Mas ela tinha pouca força, mas ela tinha um segredo. Porque não adianta achar que é forte, não adianta achar que é todo poderoso, super espiritual, não. Tem que guardar algo. E o segredo da igreja de Filadélfia era que ela guardava a palavra e não negava o nome de Cristo. O salmista vai dizer assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mesmo a igreja de Filadélfia sendo fraca, Jesus diz: eu sei a tua fraqueza, mas você tem um segredo comigo. Ei, show. Talvez quem olha para você diz: você é fraca, você não sabe cantar, você não sabe tocar, você não sabe louvar, você não sabe orar, você não sabe pregar. Mas eu quero te dizer, se você guardar a palavra do Senhor, Deus vai fazer do pouco muito, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar, e o nome dele será glorificado. Mesmo sendo fraca, não nega a palavra e guarda o nome do Senhor. Deus nunca vai querer trabalhar com quem acha que é forte, não. Deus nunca vai querer trabalhar com aquele que acha que sabe de tudo, não. Deus sempre tem algo para nos moldar, nos aperfeiçoar. Não existe aquele que está na última prateleira, não, porque se estiver na última prateleira, Deus já te recolhe para o céu. Deus sempre tem algo para nos ensinar, através de uma criança, de uma senhora, de um jovem, de um da meia idade. Sempre terá algo para nos ensinar. Mesmo sendo fraca, não negaste o meu nome. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios
capítulo 12, Paulo vai dizer: eu conheço um homem, olha a humildade de Paulo, que há 14 anos, ele ficou 14 anos guardando o segredo, que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, depois de 14 anos ele guardou o segredo. Hoje, quando Deus faz um milagre, a gente conta rapidinho, mas se Deus pedir para você guardar, guarda, que vai ter o momento certo de você contar. Aí Paulo vai dizer: foi levado ao céu, e viu e também ouviu coisas inefáveis, que não é lícito falar. Paulo, assim como Isaías viu o céu, assim como João foi arrebatado ao céu, assim como Daniel viu o céu, assim como o profeta Ezequiel viu o céu, as rodas com os olhos dentro, agora Paulo vai ser levado aos céus, ele vai ver, ouvir coisas inefáveis, só que para ele não se exaltar, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece, Deus coloca um espinho na carne de Paulo, para ele não se exaltar. Sabe o que eu fico pensando? A primeira coisa, quando eu estiver lá no céu, sentado nas mansões celestiais, ali naquela cadeira, eu quero correr do lado de Paulo e falar: Paulo, qual era o espinho na carne que você tinha? Porque nós passamos anos e anos estudando, ouvindo, e ninguém descobriu, pastor, qual é o espinho na carne que Paulo tinha, para ele não se exaltar. Só que Paulo, ele vai concluir esse capítulo de número 12, ele vai dizer assim: olha, quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo vai dizer: porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo estava dizendo assim: quando estou fraco, eu percebo que eu sou dependente dele. Quando estou fraco, eu corro para a cruz. Quando eu estou fraco, eu choro diante dele. Quando eu estou fraco, eu clamo a ele. Quando eu estou fraco, eu sou totalmente dependente dele, porque ele vai dizer: quando eu estou fraco, eu corro diante da cruz, porque é na cruz que ele me aperfeiçoa. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus trabalha com os fracos. Corra para a cruz, corra diante dele, da face dele, aleluia, aleluia. Jesus, para a igreja de Filadélfia, ele vai dizer assim: eis que eu venho sem demora. Jesus está vindo buscar a tua igreja. Primeiro, João capítulo 14, ele vai dizer assim para os discípulos: discípulos, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito: eu vou preparar morada, para que quando eu estiver lá, vós estejais também. Jesus estava dizendo: eu vou preparar, mas eu vou vir buscar a minha igreja. Oh, glória! Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus é ascendido aos céus, na sua ascensão, a Bíblia vai dizer que dois varões se apresentam ali diante dos discípulos da multidão, e vai dizer: varões, esse mesmo Jesus que fora tomado no céu, que fora recebido no céu, mas pastor, ele foi recebido no céu, foi como ele foi recebido no céu. Salmo 24, os anjos estão esperando Jesus subir, a entrar, e a Bíblia vai dizer: levantai as portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí um anjo lá dentro pergunta: quem é o anjo? Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Venceu a morte, passou pela cruz, mas está vivo para todo sempre. Ai, manda cantar a bagai, chorebagai. Oh, glória!
Eis que venho sem demora. Aí Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Das 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, a única que Jesus olhava e via coroada era a igreja de Filadélfia. Por que Jesus olhava e via ela coroada? Porque ela estava preparada para o arrebatamento. Jesus, ele olha para a igreja de Filadélfia e diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só pode guardar algo quem tem. Guarda a tua coroa, guarda a tua fé, guarda a tua esperança nele. Louvado é o nome santo do Senhor, porque a igreja de Filadélfia era a igreja que estava preparada para o arrebatamento. Por que guardar o que tu tens? Gênesis capítulo 38, a Bíblia vai dizer que Judá, ele tinha filhos, e os filhos não tiveram filhas com a sua esposa, outro, e eles morreram. E a Bíblia vai dizer que Judá, ele vai fazer uma visita a uma cidade. Quando Judá, ele vai fazer esta visita nessa cidade, a própria nora dele se disfarça de meretriz, e Judá, ele vai ter intimidade com esta nora dele sem saber. E após essa intimidade, ela pede um animal, um cabrito. Ele fala: não tenho nada. Aí ela diz assim: olha, já que tu não tem nada, Judá, eu preciso de algo. Depois você traz o cabrito e me paga. Aí essa mulher, nada boba, ela fala: olha, eu preciso de algo. Me dá o teu selo, me dá o teu lenço e o teu cajado. E Judá deixa. Só que quando Judá manda trazer o cabrito de volta, não encontra mais. Passado algum tempo, esta mesma mulher se apresenta diante de Judá e diz: olha, o filho que está no meu ventre é teu. Ele: mas como que o filho que está no meu ventre é teu? Ela diz: olha aqui o teu lenço, olha aqui o teu cajado. Judá perdeu lenço, cajado, porque não guardou o que ele tinha. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome aquilo que foi colocado nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer que o rei está no teu palácio. Em 1 Reis capítulo 21, Acabe, ele olha lá embaixo, ele vê a vinha de Nabote, e Nabote está lá na tua vinha, de um lado para o outro, comendo uva, e como bom crente que Nabote era, glorificando a Deus, salmodiando a Deus. Só que Acabe, ele tenta tomar a vinha de Nabote. Nabote falou: eu não vou dar a minha herança, eu não vou trocar, eu não vou vender. Nabote não vendeu, não trocou e não negociou a tua vinha. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Não venda aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não negocie a tua unção, não negocie a presença de Deus, não negocie aquilo que Deus colocou para te fazer. Aleluia! Se lembra de Sansão? Foi até ministrado aqui hoje. Sansão recebeu um dom. Só que Sansão brincava com as coisas de Deus. Sansão fazia enigma e voltava para a presença de Deus. Sansão fazia enigma e voltava para a presença de Deus. Até o momento que Sansão conta o segredo. Aí corta as suas tranças. E diz a Bíblia que os filisteus chegam na hora. Aí Sansão se levanta e pensa: da mesma forma que eu me levantei das outras vezes e destruí todos os filisteus, eu vou fazer de novo. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão não sabia que o Senhor tinha retirado dele.
não negocie aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não negocie a unção, não negocie o dom, não negocie o poder, não negocie aquilo que Deus confiou a te fazer. Ei, a tua presença é maior, a tua unção é maior, a tua glória é maior. Ei, não negocie aquilo que Deus colocou para te fazer. Com glória. E eu termino nesta noite. Ao que vencer, eu farei que seja coluna na casa do meu Deus. A porta só permanecerá aberta se continuarmos guardando a palavra de Deus, mesmo tendo pouca força, não negar o nome, crendo que a porta quem abriu foi Ele. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Pode começar a glorificar mesmo, filho. Pode começar a glorificar. Vamos se levantando em nome de Jesus. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.